Amém. Você que viu o card do culto de hoje, você deve ter visto lá o tema da palavra, né? Que é dando ouvidos. Há alguns dias Deus me incomodou a respeito desse tema, e aí eu decidi compartilhar um pouquinho para nós aprendermos juntos algo relacionado a essa área, para esse tempo, tá? E quantos aqui escutam algo? Só esse, gente. Os demais a gente vai ter que falar em Libras, certo? Não, grande parte aqui, todos a gente consegue ouvir. Mas quando a gente vai falar de ouvir, nem sempre é tão simples quanto a gente imagina. Todas as vezes que a gente fala algo sobre ouvir, às vezes a gente pensa que é algo tão simples, né? Ele vai falar, eu vou ouvir e está tudo resolvido. Mas não sei, nem sempre é assim. Diga às pessoas que têm algum problema auditivo, que já é um pouco mais complexo, de entender, de se comunicar, mas todas as vezes é um pouquinho mais complicado. E a gente vai ver um pouco sobre isso essa noite, tá? Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 3. É uma história que muitas vezes a gente já conhece. Muito obrigado. 3. Beber um pouquinho de cada um para não derramar na Bíblia. 1 Samuel capítulo 3. A partir do versículo 1 mesmo, tá? Amém? Todos acharam? Se sim, vamos ler. Fala assim: e o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta, ou em algumas versões vai falar que o Espírito de Deus não se comunicava com ninguém. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começaram a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente, pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse a Eli a Samuel: vai, deita-te. E sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. Amém? Sei que muitos aqui já tinham ouvido falar dessa passagem, que vai falar um pouco sobre como nós ouvimos a voz de Deus. E como eu estava falando, o ouvir muitas vezes ele parece ser algo natural, algo necessário no dia a dia. Se eu for para algum lugar com a Laísa, eu vou muitas vezes ouvir a voz da Laísa, eu vou ouvir tantas outras coisas que acontecem ao meu redor. Só que nem sempre nós termos um ouvido significa que nós realmente ouvimos algo. Muitas vezes a gente ouve sons, capta sons, as vibrações sonoras, né, como a gente já fala, mas não significa que a gente de fato ouviu. Se a gente for, por exemplo, entrar para a parte científica, a gente vai verificar lá que lá no nosso
O nosso ouvido tem pequenos ossos, tem um tímpano, e aí eles captam a vibração sonora, e a partir daí a gente vai começar a decifrar que som é esse, certo? Estou certo? Amém? Glória a Deus. Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes nós ouvimos algo, mas não significa que nós não ouvimos. Por exemplo, se a Ariela fosse alguém lá vou pensar aqui num país bem distante, Albânia, ela chega e conversa comigo no idioma local, eu vou estar ouvindo ela, mas sem de fato ouvir, porque o ouvir, vamos usar a palavra, ele significa algo além do que apenas captar o som, ele significa que você entendeu o que estava sendo captado. Então muitas vezes, quantos aqui quando eram crianças, sua mãe estava falando com você, sua professora estava falando com você, e você estava no mundo da lua, e a pessoa parou e falou assim: ei, tu está ouvindo mesmo? O que ela estava querendo dizer? A captação dos sons estava acontecendo, mas a atenção da pessoa em de fato ouvir, em entender, em dar atenção para o que está sendo escutado, não acontecia. Então o ouvir não é simplesmente captar o som, mas sim captar e codificar e entender aquilo que está sendo passado. Samuel aqui nesse texto, ele estava mais ou menos assim, Deus estava falando com ele, mas ele não conseguia ouvir de fato que era Deus. Ele ouvia a voz de Deus, mas ao mesmo tempo ele pensava que era a voz de Samuel. E aí eu faço uma pergunta que muitas vezes passa despercebido. Samuel, desde pequeno, ele já convivia com Eli. Vocês acham mesmo que Samuel não sabia qual era o tom de voz de Eli? Será mesmo se Samuel não sabia reconhecer a voz de Eli e perceber que a voz que estava falando com ele era diferente daquela que ele já realmente ouvia de Eli? Imagine você conviver com seu irmão e ao mesmo tempo você escutar uma outra voz diferente, você ia reconhecer: opa, isso aqui não é meu irmão, quem é? Alma penada, é fantasma, é espírito. Mas não, Samuel ele ouvia, mas ao mesmo tempo não ouvia. Por quê? Porque ele não conseguia definir o que estava sendo falado. Se ele tivesse esse entendimento de que ouvir era algo a mais do que só captar uma mensagem, rapidamente ele tinha percebido que ali não era a voz de Eli. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Amém. Então muitas vezes a gente ouve, mas não discernimos o som. Por exemplo, eu tenho um cachorro, o nome dele é Scott, cachorro grande, pastor alemão, e direto eu falo com minha esposa, eu fico impressionado como ele aprendeu a diferenciar diversas palavras, porque eu vejo muitos cachorros que entendem 1, 2, 3, 4, 5 palavras, mas quanto mais eu convivo com o lá de casa, mais eu percebo que o vocabulário dele aumenta. Ele sabe certinho o que é para dentro e para fora. Scott, para fora, ele vai. Scott, para dentro, ele vai. Scott, senta, deita, parou. Ele consegue entender. Agora, nem todas as palavras ele entende. Se eu chegar para ele e começar a conversar com ele, ele vai ficar só me olhando, sem entender coisa nenhuma. Não é verdade? Muitas vezes nós somos assim. Às vezes a gente entende algumas palavras, mas não todas. Às vezes a gente entende algumas expressões, algumas formas de comunicação, mas nem todas. Da mesma maneira, quando se trata de idiomas, a gente pode entender algumas palavras de inglês, algumas de espanhol, outras de francês, mas isso não significa que a gente consegue ouvir um texto, um podcast, uma pregação inteira naquele idioma. Então ouvir nem sempre, a gente ter ouvidos não significa que a gente está dando ouvidos, é entender. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 9, não precisa abrir sua Bíblia, é um versículo muito breve e curto, que ele fala assim, ó: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
aqui nós vemos até a própria palavra de Deus falando algo lá atrás, que a ciência veio descobrir um pouco esses dias, que é essa questão de que nem tudo que você capta, você realmente está ouvindo. Então, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. O que a palavra de Deus está falando aqui? Nem todo mundo que tem ouvidos está ouvindo. Nem todo mundo que tem ouvidos está realmente ouvindo. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente escuta muito. A gente está andando na rua, a gente escuta barulho de moto, barulho de cachorro latindo, barulho de gato brigando em cima do telhado, barulho de neném chorando, barulho de gente brigando, barulho. Mas às vezes a gente no dia a dia, a gente consegue focar em algumas pessoas. A gente foca em determinados sons. Por exemplo, você vai numa padaria, tem um monte de barulho acontecendo naquele lugar. Tem barulho dentro da cozinha, no atendimento, no caixa, ali e acolá. Mas quando você vai com uma pessoa, você senta com ela e você decide ouvir um som em específico. E aquele som é aquele que você vai focar a absorver naquele momento. Então eu queria conversar com a gente sobre 3 coisas que nós temos ouvido o tempo todo e que muitas vezes forma quem nós somos. Esses dias eu estava assistindo um documentário, já tem um tempo, um documentário do canal Brasil Paralelo, né? Eles fizeram um documentário sobre a história da música, e no primeiro episódio deles, eles vão falando muito disso aqui que a gente começou a conversar, o quanto a música afeta a nossa vida sem nós percebermos. E aí eles montam lá um paralelo, por exemplo, de como surgiu a música clássica e como era o comportamento das pessoas. E aí depois veio outro tipo de música e o comportamento das pessoas foi modificando. E veio outro tipo de música e o comportamento das pessoas foi modificando. Outro fato que eles trazem muito interessante é que eles falam o quanto a música, ela não é apenas uma, como é que eu posso falar? Uma curtição, mas ela mexe com a alma da pessoa. E aí ele vai falar o quanto a música deixou de ser um pouco mais harmoniosa, né? Para trazer uma paz de espírito, para trazer um equilíbrio emocional, e começou apenas a ser o ritmo, apenas a batida, e ele monta um paralelo da história da música com o surgimento das instabilidades emocionais no nosso ser, como nós seres humanos. O quanto a música veio mudando, deixando a harmonia de lado e focando no ritmo, na intensidade, e as doenças emocionais foram se agravando de uma maneira enorme. E isso é cientificamente provado. Então, tudo aquilo que a gente escuta forma quem nós somos. E 3 dessas coisas são o que nós vamos conversar um pouquinho essa noite, sobre o que nós temos dado ouvido, ao que nós estamos dando os nossos ouvidos. Todas as vezes que a gente para ouvir um determinado tema, um determinado assunto, significa que a gente está como se estivesse assim, eu vou retirar o meu ouvido aqui agora e vou dedicar ele a aprender, a absorver apenas essa temática. Então, a primeira coisa, a primeira área que nós temos dado muito ouvido, são as vozes de fora. Como assim, Alisson, as vozes de fora? Para a gente falar um pouquinho disso, eu vou lembrar lá da história de Davi. Quem aqui conhece a história de Davi? Todo mundo? Ok. Davi era um pastorzinho, tinha vários irmãos, todos fortes, e ele bem pequenininho. Eu imagino que Davi, ele tinha um desejo na casa dele de se aventurar, fazer novas coisas. Eu queria aprender a mexer com carpintaria, eu queria aprender a mexer com... Mas todo mundo falava assim, não, Davi, tu é pequeno demais, tu é fraco demais para isso, vai cuidar de ovelha. E aí chegou um dia que um gigante desafiou o povo de Deus, e aí todo mundo falou assim, vixe, quem é que vai, e Davi foi levar comida para os irmãos, e ele falou assim, rapaz, eu consigo derrotar esse caboclo.
E o que as pessoas falaram dele? Você não consegue. Você não consegue, você é pequeno, você é fraco. Ó a altura do rapaz, ó a força dele, tu não consegue. E Davi fala assim: rapaz, eu consigo. E aí o rei Saul chegou e falou assim: não, mas se tu quer ir mesmo, pega pelo menos minha armadura aqui, que é grande, é forte, tu vai ficar protegido. E aí Davi foi lá, vestiu, viu que ficou um negócio meio bagunçado, falou assim: não, deixa essa armadura aí que eu vou por conta própria. Mas o que a gente aprende aqui? Davi, ele escutou muitas vozes de fora, pessoas que não o conheciam, não sabiam da capacidade dele e nem sabiam da convicção que ele tinha. E naquela hora Davi, ele poderia muito bem ter dado ouvidos àquelas pessoas e falado assim: realmente, né? E eu sou fraco mesmo. E eu sou pequeno mesmo. Tu tem razão, eu realmente, olha o tamanho do cabra, como é que eu vou ganhar dele? E sabe, muitas vezes eu e você estamos desse jeito no dia a dia. A gente acorda sabendo da nossa capacidade, mas a gente escolhe trocar a nossa convicção pelo que estão falando de nós, pelas vozes de muitas outras pessoas que nem nos conhecem. Nós sabemos da nossa capacidade nos estudos, a gente sabe da nossa capacidade na área do trabalho, a gente sabe da nossa capacidade em um determinado talento especial que a gente tem, tocar, aprender novos idiomas, fazer isso, fazer aquilo, mas muitas vezes a gente tem dado mais ouvidos às vozes externas das outras pessoas que não nos conhecem e nem acreditam no nosso potencial, do que de fato acreditamos em nós mesmos. Misericórdia. Misericórdia. Davi foi assim. Davi, ele teve a oportunidade de fracassar na vida. Talvez se Davi naquela hora ali do gigante, ele tivesse dado total ouvidos às vozes externas, nós nunca mais teríamos ouvido falar de Davi. Ele teria voltado lá para o campo, teria sido um pastor de ovelhas, dos seus 15 anos de idade até a sua velhice. Ou seja, Davi não teria cumprido o chamado dele, a carreira dele, a convicção, o propósito dele. Então muitos de nós até hoje talvez estamos parados, estagnados na nossa vida só porque a gente dá ouvidos a outras pessoas. A gente prefere dar ouvidos em quem não acredita na gente do que em quem acredita. Ah, é porque fulano falou que eu não consigo. É porque ciclano falou que não dá, não tem jeito para mim. Então nós somos assim. E enquanto eu pensava isso, Deus me lembrou de uma seguinte situação. Quando você está numa fazenda, eu imagino que todos aqui já foram em alguma fazenda, e tem alguns animais em específicos, alguns bois ou vacas, que eles andam com um sino pendurado no pescoço. Já viram? Sim, não? Sim, né? Aquele sino ali, de longe você escuta, não é verdade? De longe vem lá, toque, 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 e aquele barulho do sino, todinho. Faz um barulho doido. Sabe o que é que nós temos escolhido? Tem muita gente por aí que é meramente um sino de um boi. O que um sino de um boi é? Não representa nada. Só balança, só faz alguma coisa se estiver pendurado em alguém. Faz um barulho da peste, barulho alto, mas não representa nada, não muda nada. Aquele barulho do boi muda em alguma coisa? Não. Espanta algum predador? Não. Traz uma sombra, traz comida? Não. É só um barulho. Por que as pessoas colocam aquilo ali? O dono coloca aquilo ali só para caso aquele boi se esconda em algum lugar, fica mais fácil de achar. E existem pessoas hoje em dia que convivem conosco, que são meramente um sino de gado, só faz barulho. Não pode ver alguém, não pode ver o Hélio que começa: e Hélio, se eu fosse tu eu fazia diferente.
Por quê? Porque não, eu faria assim, eu faria assado. E ele, não vai dar certo, tu não tem capacidade para isso não, Hélio. E aí começa a chacoalhar, ó, plim, 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 só barulho, não muda nada. Aí você olha para a vida dele, rapaz, esse sino já fez alguma coisa? Nada, só faz barulho. Mas muitas vezes nós estamos preferindo dar os nossos ouvidos a essas pessoas, sino de boi, do que a pessoas que realmente fazem alguma coisa na nossa vida. Você consegue aí pensar em alguém que é um sino de boi na sua vida? Pense aí em alguém. Vai ter uma pessoa que você vai parar e vai falar assim: ah, sino de boi. Ah, pessoa que só fala, só faz zoada. Não muda nada. E aí muitas vezes a gente está ouvindo esse tipo de pessoa. Quantas pessoas a gente segue nas redes sociais que são sino de boi? Falam e falam lá, são os gurus do conhecimento em determinadas áreas. Mas se você for ver a vida dela, nunca colocou em nada em prática daquilo que ele fala. Critica a todos, mas a vida dele não demonstra nenhuma admiração ou algo para ser seguido. Nós precisamos nos livrar dessas pessoas que são sino de bois. Não rejeitá-los, mas pararmos de dar ouvidos a esse tipo de pessoa. Quantas coisas nós já deixamos de viver porque nós estamos dando ouvido para pessoas que são sino de boi? Quantas coisas o Espírito Santo já colocou no seu coração e falou assim: vai lá, faz isso aqui. E aí chega alguém que é um sino de boi e fala assim: moço, não faz não, tu vai perder tempo. E aí você fala assim: é verdade, não vou fazer não. Está só dando ouvido ao sino do boi. E Deus está lá: ô besta, fui eu que te falei para fazer isso. Às vezes a gente está igual Samuel, no primeiro texto que a gente leu. A gente está ouvindo a voz de Deus, mas correndo para outras pessoas, para ouvir: ei, foi tu que falou comigo? E aí o sino do boi: não, foi não, segue tua vida. Então nós precisamos entender que as vozes de fora, aquelas vozes de fora, pessoas que a gente segue nas redes sociais, que a gente convive no dia a dia, muitas vezes podem ser barulhos que não têm nenhuma essência, que não têm nenhum conhecimento da sua vida. E muitas vezes nós estamos pautando a nossa vida em pessoas que só fazem zoada. E nós precisamos mudar isso. A gente precisa dar ouvidos a pessoas que realmente vão nos ajudar a atingirmos o nosso potencial e não nos, vamos dizer assim, nos passar a rasteira. Amém? Fala aí para quem está do seu lado aí. Não seja um sino de boi não, pelo amor de Deus. E nem carregue um aí de tiracolo. Tem uns amigos que a gente carrega o sino de boi, não é no pescoço não, é no bolso, viu? A gente bota ele pendurado aqui e leva para todo lugar e fica dando ouvido para aquela pessoa. Muitas vezes esse tipo de pessoa aqui é aquela que vai sempre nos levar para o pecado. É aquele amigo que às vezes a gente está falando assim: rapaz, eu estou na igreja, eu estou tentando ter uma vida de santidade. Aí ele chega perto de ti e fala assim: menino, isso é besteira, bora ali conhecer umas guriazinhas ali, ou bora conhecer uns guri ali, vai ser bom. Aí você está falando: não, eu estou tentando caminhar em santidade. Ele fala assim: moço, deixa de besteira, é só um churrasco, não precisa nem beber quando chegar lá, ó, só o sino de boi. E a gente dando ouvido a esse tipo de pessoa. Nós precisamos entender que nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente ouve realmente merece ser ouvido. Tem uma história na Bíblia que fala de uma pessoa chamada Estevão. Estevão chegou ele era um grande pregador do Evangelho, e aí chegou uma hora da vida dele, quando as pessoas começaram a perseguir os cristãos, que prenderam ele e falaram assim: ó, nega teu Deus. Você precisa parar de pregar, nega teu Deus. Naquela hora ele poderia ter dado ouvidos a esse tipo de pessoa. E ele fala assim: rapaz, realmente, ó, eu estou vendo que cada um está com uma pedra na mão.
eu acho que pode ser viável eu falar aqui que eu nego Deus e depois eu me arrependo, volto para Jesus. Mas não, naquela hora ele decidiu não dar ouvidos a esse tipo de pessoa, essa voz de fora. E ele falou assim: não tem como eu negar aquilo que eu tenho pautado a minha vida. E aí tem todo o discurso que ele faz lá no Sinédrio, né? E aí fala que aquele povo escuta ele tão atentamente naquele discurso dele, mas no final todo mundo pega a pedra e começa a jogar. E aí Estevão começa a ser apedrejado, e aí ele vai caminhando para a sua morte. Mas naquele momento a recompensa por ele não ouvir as vozes externas que não influenciam em nada, foi algo fantástico. A palavra de Deus fala que ele olhou para cima, olhou para o céu, e o céu começou a se abrir. E ele começava a ver como se fosse Deus se levantando do trono e falando assim: ei, eu gostei do que tu fez, vem para cá, é aqui que é o teu lugar. Você não deu ouvidos a outras vozes externas. Então muitas vezes eu e você, a gente não imagina o quanto é importante nós não darmos ouvidos a algumas vozes externas, o quanto isso impacta a nossa vida. Mas a vida de Estevão veio para nos falar isso. A vida de Davi veio para nos falar isso. Que nem tudo que eu escuto merece ser entendido. Nem tudo que eu escuto merece ser guardado. Algumas coisas a gente tem que literalmente descartar, para que nós consigamos viver da maneira que Deus sonhou para as nossas vidas. Amém? E a segunda voz, que muitas vezes a gente escuta e pode ser uma voz traiçoeira também, é a voz de dentro, é a nossa voz interna, é aquilo que nós falamos para nós mesmos todos os dias. E aqui eu queria lembrar de uma história, que é a história de Moisés. Moisés, quando Deus selecionou ele, falou assim: ó, Moisés, eu preciso de alguém para libertar o povo do Egito, eu preciso de uma pessoa como você para libertar o povo do Egito. Naquela hora Moisés estava ouvindo a voz de Deus, mas ele preferiu entender e escutar a voz de dentro dele. E ele começou a falar assim: não, eu não consigo, eu não consigo, eu sou falho, eu sou pecador. E aí Deus começou a falar: sou eu que estou te chamando, você vai conseguir. E ele ainda dando ouvidos para a voz de dentro dele, que falava assim: ó, você é gago. E ele: Senhor, eu tenho a língua presa, eu não vou conseguir, eu não tenho sabedoria, o povo lá me odeia, eu saí de lá foi porque eu tinha matado um soldado do Egito. E Deus falando para ele: Moisés, eu vou te ajudar, eu vou isso, eu vou te capacitar, você vai conseguir. E ele o tempo todo só dando ouvidos para a voz de dentro, a voz de dentro dele que falava que ele não ia conseguir. E eu sei que nisso tudo era Deus falando: você consegue? E ele falando: eu não consigo. Deus: você consegue? E ele: eu não consigo. Tem uma hora que Deus fala assim: tá bom, chega, vamos fazer o seguinte, eu vou botar Arão para te ajudar. Tu está falando que tu não consegue? Eu vou botar Arão para te ajudar, vamos ver se tu deslancha aí. O que Deus estava falando com ele? Era mais ou menos assim: moço, nem tu está acreditando em tu mesmo, eu vou ter que botar outra pessoa, porque você não acredita em você mesmo. Sabe, muitas vezes eu e você estamos da mesma forma. Às vezes a gente nem dá ouvidos para as vozes externas, mas a gente dá ouvido para uma voz interna que só sabe nos minimizar. Você não consegue, você não vai dar em nada, você não tem dinheiro, você é isso, você é aquilo, você é isso e aquilo. E a gente começa a dar tanto ouvidos para essa voz dentro da gente, que a gente começa a entrar em parafuso. Realmente eu não consigo, eu não vou dar em nada, a minha vida é uma desgraça, eu não tenho nada, eu já fiz meus 28, 29 anos, 30 anos e ainda não fiz uma faculdade, já tenho 30 e poucos anos e ainda não casei. E aí a gente começa a dar ouvidos para essa voz interna. E aí sabe o que acontece quando a gente começa a dar ouvidos para essa voz interna? A gente começa a procurar vozes externas que falam a mesma coisa.
indiretamente a gente vai começar a se aproximar de pessoas que pensam dessa mesma maneira. Aí fica lá os 2, os 3, os 4, do mesmo jeito. Não, a gente não vai dar em nada. Nossa, nós somos fracos demais. Isso aqui. Então muitas vezes a gente fica igual Moisés. Nós precisamos entender que nós não somos um fracasso. Fala aí para quem está do seu lado, você não é um fracasso. Agora você vai falar para você mesmo, eu não sou um fracasso. Por que a gente precisa entender isso? Porque muitas vezes essa voz interna, ela é o que o pessoal hoje em dia chama de auto-sabotar. Como é que fala? Se sabota, né? É uma voz que se sabota, uma voz que o tempo todo se diminui, se vê como incapaz, como um fracasso, como alguém que não consegue. E muitas vezes a gente tem dado ouvidos apenas a essa voz. Entenda algo, um dia eu entendi algo na Bíblia que eu falei assim, eu pego isso para mim e não quero mais esquecer. Lá em Gênesis, quando a gente foi criado, a palavra do Senhor fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você, do jeito que você é a imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que a gente fala assim, eu sou um fracasso, opa, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu me acho um fracasso? Então isso significa que Deus é um fracasso? Não. Então se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender que nós somos sucesso, igual Deus é. Basta nós tomarmos o caminho certo. Mas sabe, hoje em dia, a gente vive na era das doenças psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade, e por aí vai, inúmeras outras que a gente tanto ouve. E muitas delas começam por conta disso. Por conta de pessoas que preferem escolher ouvir a voz interna que se sabota, do que a confiar naquilo que nós podemos ser. Todos nós temos um potencial. Nós nascemos lá pequenininho. Abinadab, quando ele nasceu pequenininho, as pessoas ao redor dele começavam a ver nele habilidades que só ele tinha. Habilidades que ele começava num desenho, numa coisa a demonstrar. Ele sabia desenhar, ele sempre foi organizado, ele sempre isso e aquilo. Então nós nascemos com um potencial que nós podemos alcançar. Agora, o que acontece com nós durante toda a vida é que a gente prefere ouvir o que os outros falam ao nosso respeito, ou essa voz interna que vem só para nos diminuir, do que de fato acreditarmos no nosso potencial. Quantos pregadores nós já deveríamos ter ouvido, mas nunca ouvimos porque eles nunca deixaram de ouvir essa voz interna. Eles sempre ficam ouvindo ela. Toda vez que Deus dá uma palavra para ele, ele fala assim, não, mas eu não sei. Não, mas isso aqui é coisa para pastor. Quantos empresários já deveriam ter nascido e nunca nasceram, nunca surgiram, porque estão só dando ouvidos a essa voz interna, que só nos diminui. Nós temos um potencial. E aí você fala assim, Alisson, mas eu tenho medo. O medo é natural. O medo é uma forma de você ficar mais protegido contra os perigos. Quando você chega perto de um penhasco, você vai ficar com medo de cair. Aquilo ali é um alerta do seu corpo para você ficar mais atento e sair ali daquela zona de risco. Mas não significa que por conta daquele medo você nunca possa chegar perto de um penhasco. Às vezes você pode chegar perto de um penhasco e tirar uma foto, fazer um vídeo, fazer alguma coisa do tipo. Quem trabalha com construção civil vive tendo que construir em beiras de penhasco. Então nem todo medo a gente deve ouvir também, a gente deve seguir. Nós precisamos entender que o medo é um alerta, mas não um bloqueio. O medo é um alerta para a gente estar em mais atenção, mas não um bloqueio para a gente nunca fazer aquilo. Alisson, eu nunca mexi com o ministério de louvor porque eu tenho medo de desafinar lá em cima. Ei, não é para ficar ausente, é apenas para ter mais cuidado. Eu vou ensaiar mais, eu vou fazer uma aula, eu vou fazer isso, eu vou testar, enfim. O medo não pode nos parar.
A gente não deve ser refém desse medo. E da mesma forma que essa voz interna, muitas vezes ela nos sabota, e nós não vivemos o nosso potencial, muitas vezes ela nos direciona para um caminho que não tem volta. Sabe essa voz que hoje em dia a gente tanto escuta de tantas pessoas falando assim: eu tenho que experimentar tudo mesmo. Eu só posso definir se é bom ou ruim se eu experimentar. Eu tenho que experimentar a bebida, o álcool, as drogas, o sexo e as festas, isso e parará. E aí depois que eu experimentar, eu vou descobrir se realmente vale a pena ou não. Essa voz interna, muitas vezes ela nos sabota nisso também. Ela fala assim: vai, experimenta, vai. Mas sabe, um dia eu aprendi, em um livro que eu li, um livro de negócio, ele fala assim: melhor é aprender com quem já errou. Eu não preciso fazer coisas na minha vida que eu sei que alguém já fez e voltou para me falar que é ruim. Eu não preciso esperar com que eu erre para eu aprender que aquilo eu não deveria ter sido feito. Alisson, mas bebida não é tão ruim. Quer aprender com quem errou nessa área? Visita um centro de recuperação da nossa igreja. Se você visitar, você vai começar a conversar com as pessoas, ela vai falar assim: não, quando eu comecei a beber foi do mesmo jeito. Eu comecei pelo uma caipirinha, depois foi para uma cervejinha, aí foi para isso, foi para aquilo. Aí ele vai falar assim: cara, eu não sei, e ele só vai falar assim: eu não sei como aconteceu, mas chegou um dia que eu não conseguia dormir sem tomar algo. Vai lá, é só visitar. Da mesma forma as drogas e tantas outras coisas. Essa voz que fala assim o tempo todo: experimenta, vai lá, prova. Vai lá, tem relação, se envolve com a pessoa, não vai trazer nada. Vai conversar com uma pessoa que está com várias doenças sexualmente transmissíveis. Vê se ele vai lhe orientar a sair experimentando. Alguém que pegou HIV. Quer ver um exemplo clássico disso? Nos anos 60 aos anos 70, qual era o lema da juventude naquela época? Sexo, drogas e rock and roll, né? Eram os hippies, a época das bandas, que surgiram as bandas famosas aí do rock, Axl Rose, Guns N' Roses, Nirvana e por aí vai. E o lema era sexo, drogas e rock and roll. Pesquisa na história, vê se não foi a partir dali que a pandemia do HIV se espalhou. Que foi uma pandemia, mas ninguém fala disso. Foi a partir dali que o HIV se espalhou para o mundo inteiro. Foi quando surgiu várias pessoas soro positivo. Foi a partir dali que começaram a surgir nas grandes cidades as famosas cracolândias. Antes não existiam, mas foi a partir dali. Foi a partir dali que começou a surgir as pessoas, esses famosos andarilhos de rua. Pessoas sem casa, sem lar, sem vínculo familiar nenhum, que saem andando de uma cidade para outra. Antigamente existiam os nômades, mas eles moravam em cidades diferentes. Os andarilhos, eles não têm moradia nenhuma. A vida deles é andar. Um dia no pastor José Luiz, andando pela BR, a gente tem uma casa, um local só para esse tipo de pessoa. Andando pela BR, ele conta a história que ele um dia encontrou um homem que literalmente estava nessa vida há mais de 25 anos. Simplesmente andando na BR de um lado para o outro, sem destino nenhum. Por que isso? Pessoas que dão ouvido a essa voz interna que só fala assim: experimenta, 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 experimenta. E muitas vezes isso também é algo que vai nos sabotar. Quantos já foram, já experimentaram, já voltaram, já falaram assim: não vai, você vai se dar mal, mas muitas vezes a gente ainda vai. Nós precisamos parar de dar ouvido a essa voz interna também. Mas Alisson, você falou para a gente parar de dar ouvidos para a voz interna, você falou para a gente parar de dar ouvido para as vozes externas. Para que voz é que eu vou dar ouvidos de fato? Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 39.
Opa, 39 não. 29, gente. Tinha anotado errado, nem 39 tem. Mas fala assim, ó, um versículo muito curto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 13, versículo 9, fala assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse, quando já está toda aquela revelação do fim, ele fala assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não fala mais apenas para você ouvir qualquer coisa, mas ele fala para você ouvir o que o Espírito diz. Então a terceira voz, e essa é a que nós precisamos ouvir, é a voz do Espírito. É aquela voz que o Espírito Santo tem dentro de nós. E aqui eu vou ler para vocês alguns versículos que durante a Bíblia vão falar mais ou menos disso. Ó. Lá em Romanos 10, versículo 17 fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Apocalipse 3, 20 vai falar assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele contigo. Ou seja, muitas vezes nós temos pegado o nosso ouvido, que é para ouvir a voz do Espírito, e nós temos dedicado todo o ouvido a ouvir apenas as vozes de fora e as vozes de dentro, menos a voz do Espírito. Muitas vezes Deus está falando conosco há tanto tempo: Duda, faz isso, Duda, a direção é essa, vai nesse rumo aqui que é melhor. E às vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, mas a gente ouve a voz de Deus, aí procura um dessas vozes externas e fala assim: rapaz, o que é que tu acha? Não, moço, não vai por aí não. E aí às vezes a gente prefere ouvir as vozes externas do que a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos entender a voz do Espírito. Samuel, que foi a primeira história que nós lemos aqui, ele não conseguiu identificar a voz do Espírito. Ele conhecia a voz de Eli, mas ele não se ligou em fazer essa distinção. Alice, como que eu vou ouvir a voz do Espírito? Faça a distinção. Você pode muitas vezes não saber qual é a voz do Espírito ainda, mas você sabe quais são as vozes externas. Você sabe qual é a voz interna. Samuel não sabia como é que era a voz de Deus, mas ele sabia como era a voz de Eli. Ele poderia muito bem ter falado assim: opa, essa voz não é de Eli. De quem é? E ter perguntado: quem é que está falando comigo? E aí Deus ia se revelar a ele. Muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus a respeito de algo da nossa vida, mas a gente sabe qual não é a vontade de Deus. A gente pode muito bem parar e falar assim: ah, eu não sei o que Deus quer que eu faça aqui, mas eu sei o que Deus não quer que eu faça. E a partir daí eu vou caminhar e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes eu escuto muito de jovens, de adolescentes: ah, Alice, eu não sei que caminho seguir, eu não estou conseguindo entender o que Deus tem me falado, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual carreira eu vou seguir, eu não sei como que eu vou descobrir se fulano de tal é a pessoa que Deus tem para que eu case. Ei, a gente nem sempre vai ouvir a voz de Deus de uma maneira assim, reconhecível de cara. Nem sempre Deus vai chegar para a gente e vai falar assim: olha, sou eu que estou falando com você e agora a mensagem é essa. Não. Às vezes a gente vai ter que sair filtrando: ó, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. E aí a gente, fazendo esse filtro, a gente consegue chegar à vontade de Deus. Que filtros que geralmente a gente pode usar no dia a dia? Por que eu vou me perguntar se é a vontade de Deus se já tem escrito na Bíblia? Por que eu vou chegar para o meu líder e perguntar assim: meu líder, você acha que eu ter relações com a minha namorada é pecado? Já está aqui. Meu líder, você acha que eu fofocar é pecado? Já está aqui. Por que eu vou perguntar? Eu só preciso filtrar. Aquilo que não é, eu já sei.
Então, meus amados, eu queria que a gente entendesse algo de Deus para nós essa noite. Eu e você temos um grande potencial. A função de um pastor, de um líder, é simplesmente pegar o potencial da pessoa, como se estivesse escondido em algum lugar, na vida dela, e falar assim, ó, tá aqui dentro, ó, tô tirando, ó, tá aqui, tá vendo? É isso aqui que você é. Pastor Joane, lá da Água, pastor de jovens, ele tem uma frase que ele fala muito, que a função do líder é liberar destinos. É como se você fosse um grande turbilhão, um grande tonel desse, fosse aberto, e lá dentro tem uma coisinha que mostra o quanto é o seu potencial, mas você joga isso lá dentro e deixa cair um monte de outras coisas. Vem a voz dos outros, a voz de quem diz que você não consegue, a voz de quem diz que você vai fracassar, o seu pensamento que lhe minimiza, lhe inferioriza, e aí você joga tudo, e aí quando você chega, olha para a sua vida, você só vê o quê? Coisa ruim. E aí o líder chega e começa, bora aqui, tira isso, tira aquilo, bora, vamos filtrar aqui, qual é a vontade de Deus, qual é o potencial, o que a gente vai fazer, até a hora que a gente descobre, ele mostra. Não é algo que a gente criou para você, é algo que apenas nós tiramos o entulho para que você possa ver. Amém? Cada um de nós temos um potencial, por menores que sejamos, por mais novos que sejamos, por menos condições que tenhamos, por mais perturbada que seja a nossa vida, de confusão, a nossa casa não tem paz, isso e aquilo, mas nós temos um potencial em Deus. Deus nos criou com um propósito. A palavra de Deus fala que quando Deus nos criou no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito para a nossa vida. E muitos de nós temos deixado de viver esse propósito, porque nós estamos dando ouvido a tantas outras vozes, menos a voz do Espírito. E eu queria que você nessa noite, você tentasse lembrar de tudo que você já ouviu que não é a voz do Espírito. Pessoas que chegaram e falaram assim, desiste disso, não vai dar certo. Deixa isso de mão, tu nunca vai vencer esse pecado. Sempre tem aquele amigo que fala assim, moço, não vai sair da farra não, de jeito nenhum. Vai para a igreja, daqui a 3 meses está aqui de volta. Lembra de todas essas vozes. Isso tudo é entulho. Às vezes a gente tem sido um grande papa entulho. A gente deixa vir fulano, ciclano, aquele outro, e joga entulho ali e fica ali, ó, o tempo todinho, recheadinho de entulho. Mas o papo entulho não foi feito para isso. Ele foi feito para pegar o entulho e jogar no lugar certo. Ele não foi feito para ser colocado no lugar e ficar ali o resto da vida. Eu e você precisamos aprender a pegar todas essas vozes que a gente já ouviu, seja interna ou externa, e filtrar de acordo com a vontade de Deus. E deixa eu lhe dar uma dica muito simples. Você quer aprender a fazer esse filtro? Possivelmente o seu líder, o seu discipulador é alguém que já foi ensinado a fazer isso. Quando a gente unge um líder de célula, um discipulador, é porque o líder ele já identificou que aquela pessoa ela já aprendeu a não ouvir as vozes externas e a fazer esse filtro. Então é alguém que já pratica isso. Quer aprender a fazer isso? Peça ajuda para o seu discipulador. Chegue nele e fale assim, olha, o meu grande problema é que eu me preocupo demais com o que os outros falam sobre a minha vida. O meu grande problema é que eu tenho parado de fazer aquilo que eu quero fazer porque eu dou ouvidos a outras pessoas. O meu grande problema é que eu não tenho conseguido reconhecer a voz do Espírito. Eu tenho decidido as coisas com a minha própria força. E aí você pede ajuda. Me ajuda aqui. O que você acha? E aí você vai ouvir a voz do seu discipulador. Eu não garanto que ele vai estar certo o tempo todo, mas a tendência, a probabilidade dele ser uma voz de Deus na sua vida é muito maior do que outras pessoas no bar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Lembre-se de tudo aquilo que você tem plena convicção que é de Deus para a sua vida.
Lembre-se das convicções que Deus já colocou no seu coração. E às vezes essa convicção não precisa ser algo grandioso. Às vezes a gente tem o pensamento de grandiosidade, a gente só quer coisas grandes. Às vezes a convicção que a gente menos tem seguido é a coisa pequena. É aquele pequenininho que fala assim: olha, você consegue vencer o pecado. E aí a gente parece que não consegue acreditar nisso. Esses dias eu tive discipulado com um jovem que o grande problema dele era esse. Ele não achava que ele conseguia deixar de fazer um determinado pecado. O problema dele não era que ele não tinha condições financeiras, não era que ele não tinha estudo, que isso, aquilo. Era simplesmente algo na mente dele que falava assim: olha, eu não consigo deixar de fazer esse pecado. Não é uma coisa tão simples. E aí eu tive que falar com ele: meu filho, você consegue. O cérebro é seu, o corpo é seu. Na palavra de Deus fala que Deus derrama sobre nós o domínio próprio. Você consegue. Se você se esforçar, você consegue. Se você orar em prol disso, você consegue. Se você fizer um propósito de jejum e oração, você consegue. E aí aquele jovem, daquele dia para cá, ele chegou e me falou esses dias: olha, eu estou conseguindo, glória a Deus, estou conseguindo. Porque o grande problema dele é que ele não acreditava na própria convicção dele. E nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a dar mais ouvidos à voz do Espírito dentro de nós, do que às vozes externas. E aí sim a nossa vida vai caminhar. Amém?